Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o nosso trabalho junto com o Senhor, irmãos. Eu tenho um pouco de experiência sobre isso. Muitas coisas a gente diz que vai fazer e não faz. Já aconteceu isso com você? Você determina algo, diz que vai fazer algo, mas não faz. Às vezes começa a fazer e não termina. Estou falando de coisas no reino do Senhor. Tem também a questão das coisas naturais da vida que nós temos que fazer. Às vezes nós temos que fazer um monte de coisas, mas a gente às vezes nem sequer começa. Pode ser que começa, mas não termina. E para quem já trabalhou em linha de montagem, para quem já trabalhou em fábrica ou até mesmo trabalha em escritório, sabe que quando você começa a fazer algo e não completa a tarefa, você não se sente bem. A gente só consegue sentir prazer e descansar quando a gente começa a nossa tarefa, faz de maneira perfeita, dá o nosso melhor e conclui. Aí a gente tem prazer e descansa. Já aconteceu isso com você? Você já começou a fazer alguma coisa importante que você se planejou, concluiu, sentiu prazer e descansou por ter feito o seu melhor? Já aconteceu isso comigo. E isso acontece entre as pessoas, mesmo que não conheçam a Deus. Nas fábricas do Japão, os chefes eles têm o hábito de programar a semana. Então eles programam a semana inteirinha, tudo o que tem que fazer, cada chefe com a sua própria linha, e tem o chefe geral que controla todas as linhas, e todos os chefes têm que passar o relatório para o chefe geral, e aí ele faz a programação da semana e ali ele decide se vai trabalhar no sábado ou não. E todos têm uma tarefa para fazer. Quando chega no final da semana e ele consegue alcançar as metas, e cada linha alcança as suas metas e cada trabalhador com as suas funções alcançam as suas metas, o chefe fica alegre, fica contente. E ali, quando ele libera o sábado para as pessoas descansarem, todos ficam felizes. Porque, na verdade, as pessoas trabalham de sábado porque precisam trabalhar. Eu não conheço ninguém que não precisaria trabalhar o sábado e trabalha porque quer. Talvez vocês não entendam o que eu estou falando agora, nesse vídeo sobre o sábado, mas vocês vão entender, talvez ainda nessa semana. Essa semana eu não sei, porque já é sexta, né? Já é quinta-feira, quer dizer, talvez dê para falar. Mas o que importa é entender que a gente sente prazer em cumprir as nossas tarefas semanais. Tem a programação do mês também. Tem a programação do próprio dia, a programação da semana, a programação do mês. E tem a programação do ano. E quem cuida da programação do ano é o chefe geral. Quase que como vamos dizer, o Sacho, se fosse falar em japonês, né? Hancho, Kakaricho, não, é Hancho, Kacho, Kakaricho e Sacho. Então, Sacho é o chefe, Kakaricho é como se fosse quase o chefe, né? Quase o patrão. Kacho é aquele que cuida das linhas, cuida da seção. Hancho é o que cuida com a sua própria linha, né? Cada um cuida da sua linha. E tem as pessoas que cuidam cada um do seu trabalho. Se você está trabalhando na linha no Japão e você sobe de cargo, você passa de trabalhador, funcionário normal, para Hancho. Então você cuida da sua linha. E aí, com o passar dos anos, aí demora mais, né? De um membro de uma linha para se tornar Hancho não demora tanto, mas de Hancho para Kacho, para você cuidar de linhas, demora um pouco mais. E para você se tornar Kacho, aí demora anos, às vezes até uma vida. E tem pessoas que se esforçam tanto, são tão inteligentes, se esforçam tanto, que se torna Kakaricho ainda novo. Eu conheci japoneses que eram Kakaricho e eram pessoas novas. E aí, para se tornar Sacho, aí é uma vida inteira. Deus, Ele quer distribuir isso para a gente também. Só que Ele quer que a gente trabalhe com Ele, irmãos.
junto com Ele. Quando nós dizemos, vou fazer isso, ou dizemos entre as pessoas, vamos fazer isso, e muitas vezes as pessoas conseguem fazer, sentem prazer por terem feito, e o homem só descansa quando faz o seu melhor. Isso é fato, não é? E ainda são coisas terrenas. Quando é para o Senhor, o prazer é maior. Porque você não está trabalhando apenas para o mundo, para o fogo, como diz o profeta Abacuque, que as nações trabalham em vão para o fogo. Mas se você está trabalhando para o Senhor, você sabe que tem uma recompensa eterna. Quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, era um trabalhar dele, irmãos. E o Senhor, quando fez o homem, foi a última obra que ele fez. Depois disso vem o 7º dia, e nesse dia ele quer descanso com o homem. E o Senhor disse, façamos. Ele não disse farei, porque esse façamos envolveria o Pai e o Filho na primeira camada de revelação. Porque ele fez o homem literal. E depois formou Eva através do homem. Mas não era essa a obra principal do Senhor. Ali seria um início, porque ele sabia que o homem iria cair. Se o Senhor vai até o 5º dia, ele fica só com os animais. Mas ele foi até o 6º dia. Não fez só os animais da água, dos mares. Ele quis fazer os animais da terra. O céu produziu aves, a terra produziu vida. E Deus, na hora de fazer o homem, ele não disse, haja, produza. Ele mesmo foi com as mãos dele e fez. Façamos. E ele formou. Sabia de tudo o que ia acontecer, mas ele fez. Fez com as mãos. E quando foi dar vida ao homem, para ele passar a ser alma vivente, ele soprou o Espírito. Fez o homem, o corpo do homem do pó da terra, mas ainda o homem estava morto, não tinha vida. Mas soprou algo de dentro dele, nas narinas do homem, e o homem passou a ter inteligência. E passou a ser semelhante ao Senhor. Então, Espírito, corpo, e quando o Senhor soprou, aí ele passou a ser alma vivente. E o Senhor fez. E depois que ele fez isso, ele deu ordem aos homens. Na verdade, ao homem, né? Mas ali era um homem que seria no futuro a igreja. E falou para o homem reinar sobre as aves do céu, sobre tudo que se rasteja na terra e sobre tudo que está no mar. Para o homem dominar tudo. Se sujeitar tudo debaixo da ordenação do homem. E deu para o homem esse comando. Só que através de tudo isso, Deus estava falando coisas no futuro, irmãos. Deus estava falando tudo o que ele iria fazer com a igreja. Porque quando Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, ele não estava pensando num homem somente. E nem somente num homem e numa mulher. Mas estava pensando no seu filho, casado com uma esposa, e dominando sobre tudo que há no céu, sobre tudo que há na terra, e sobre tudo que há no mar. Tendo domínio sobre tudo. E quando isso de fato acontecer, quando o domínio de todas as coisas passar a voltar novamente para o homem, vai ter descanso. Aí Deus vai descansar. E por isso que ele nos convida para entrar no descanso dele. Porque ele vai ter prazer na alma dele. Ele vai ver que fez o melhor e descansou. E ele nos chamou para fazer parte desse trabalho, irmãos. Nós que estamos trabalhando com o Senhor para fazer o homem conforme a imagem e semelhança. Isso envolve a pregação do Evangelho, envolve conhecimento da palavra de Deus, renúncia. E aí os homens vão sendo conformados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso que ele disse, façamos. Era o Pai e o Filho. O Espírito do Pai é o Espírito do Filho. Deus é Espírito. No futuro, ele convidaria os homens para fazerem parte desse mesmo Espírito, de maneira que
o Espírito de Deus iria se fundir com o Espírito do homem e nós iríamos nos tornar um só com o Senhor. Paulo disse, todo aquele que se une com o Senhor torna-se um só Espírito com Ele. E aí o Senhor disse, façamos para mim, para você. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Você vai lutar contra a carne, você vai renunciar ao pecado. A cada dia você vai se negar e você vai pregar a palavra e aí você vai estar trabalhando comigo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para ter um descanso no 7º dia. Irmão, se o homem não descansa enquanto não faz o seu melhor, Deus também não descansaria enquanto não fizesse o seu melhor. E o melhor de Deus é quando Ele fazia a redenção de toda a igreja, a glorificação dos corpos. Porque aí quando Ele olhar para a igreja, Ele vai estar vendo o seu filho. Quando Ele olhar para o seu filho, Ele vai estar vendo a igreja. E o filho é a imagem do Pai. E aí vai se completar a obra, a qual nós fazemos parte. Então Ele vai elevando a gente de nível. É membro, aí a gente passa a ser Hancho, aí nós passamos a ser Kacho, aí passamos a ser Kakaricho, Isacho. Estou falando aqui palavras em japonês, mas Ele quer que nós nos tornemos reis e sacerdotes. Reis, irmãos, reis da terra, como foi prometido para Abraão, para Sara, para Jacó. De ti sairão reis que reinarão sobre a terra. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós podemos aplicar essa palavra hoje? Podemos. Ele é o rei de todos os reis da terra e o Senhor de todos os senhores, bons e maus. Mas essa palavra vai ter muito mais força no milênio, quando Ele vai ser rei dos reis da terra, Senhor dos senhores da terra. Entendeu? E quando o Senhor disse, façamos, Ele te convida para isso. Tem sacrifício da tua parte, mas primeiro é da parte dEle. Porque para o Senhor dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança no 6º dia, custou um sacrifício. Porque se Ele diz, façamos, Ele sabia que o homem ia cair, que o diabo ia insistentemente trabalhar na queda do homem, para o homem ficar caído e rendido ao pecado. E Ele sabia que a única maneira de reverter isso era enviar o seu filho. Ele sabia disso. Então, se Ele envia o seu filho, o Filho de Deus ia reverter tudo isso e aí ia se cumprir o que Deus disse, façamos. Então, houve um sacrifício da parte de Deus primeiro. E se houve um sacrifício da parte de Deus, tem que haver um sacrifício da nossa parte. Concorda? Deus sabia que ia ter que entregar o seu filho, o seu melhor, se Ele decidisse fazer o homem. E se Ele nos chama para fazer parte desse homem e trabalhar com Ele, também nós temos que dar a vida. Quando o Senhor disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, é porque é novo mesmo. João também fala isso. No livro da lei, o Senhor disse para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É um mandamento de Deus. E é um mandamento mais importante. Dele depende toda a lei e os profetas. Porque o Senhor não daria um mandamento o qual Ele não fez antes, o qual Ele não praticou antes. Agora, se o Filho de Deus vem para reverter a situação do pecado e Ele dá a sua vida por nós, aí Ele pode dizer, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não é para você amar o seu próximo como a si mesmo, mas não é para você ficar só nesse nível, que já é difícil,
mas é para você amar o seu próximo como ele te amou. Se eu amar o meu próximo como eu mesmo me amo, eu vou estar fazendo bem para o meu próximo. Mas se eu não me amar o suficiente, eu não vou poder amar o meu próximo o suficiente. Mas se eu amar o meu próximo como o Senhor me amou, aí é um amor mais elevado, é um novo mandamento. E se eu fizer isso, eu dou a vida pelo meu irmão. Assim como as duas testemunhas do Senhor darão a sua vida pelos seus irmãos. Entendeu? Então há um sacrifício também na nossa parte. Aquele que quiser vir após mim, a cada dia, toma a sua cruz. A cada dia negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Não diz negar os outros. É claro que tem coisas que você vai ter que negar. Não vai aceitar tudo. Mas o pecado ainda está em você. E você tem que negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Através da cruz, o Senhor separou o que é bênção, o que é maldição. O próprio Filho de Deus se fez maldito por nós. E tudo que era pecado, tudo que era maldição, estava ali no madeiro. Assim também nós temos que pegar a cruz e tudo que é maldição, colocar ali e crucificar. Paulo usa essa linguagem nas suas cartas. Acho que em Gálatas. Ele fala, eu, pela cruz de Cristo, estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu, pela cruz de Cristo, estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Isso quer dizer que do ponto de vista do mundo, Paulo devia estar no madeiro, pendurado, maldito. Mas Paulo também inverte. Ele fala, mas o mundo também está para mim. Eu coloco o mundo na cruz, no madeiro, e crucifico, junto com a carne dele. Porque aí ele sabe que alcançaria a ressurreição. Esse é o nosso sacrifício, irmãos. E não é fácil amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Não é fácil. Já é difícil amar como a nós mesmos. Às vezes nós fazemos com o nosso próximo e falamos contra o nosso próximo coisas que nós não gostaríamos de ouvir e nem que fizesse com a gente. Entende? Então, quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, custou a vida do filho. E ele fez o melhor. Eu e você. E os nossos irmãos. O melhor. E aí sim descansou. Para nós termos descanso e prazer na alma, também temos que fazer o nosso melhor. Então, se você ouviu essa palavra e entendeu, quando você for fazer algo com o Senhor, faça o melhor. Talvez o seu melhor não seja o melhor do seu próximo, do seu irmão. Talvez ele faça melhor que você, mas você tem que fazer o seu melhor. Muitas vezes o seu melhor vai ser o melhor do que os seus irmãos. Mas Deus também pode te capacitar e te ajudar para que você ajude eles a fazerem o melhor deles. Mas você tem que fazer o seu melhor. Seja como for, a sua consciência vai dizer para você se você está fazendo o seu melhor. Porque nós somos chamados para uma grande obra. Fazer o homem conforme a imagem e semelhança do Senhor. Entendeu, irmãos? Bom, era isso que eu queria dizer para os irmãos. É isso que o Senhor tem falado comigo. Para sempre, quando eu for fazer algo, pensar, é para mim? É para o meu reino? É o melhor? Então façamos. E aí nós vamos concluir. Isso dá certo até mesmo no nosso dia a dia. Você pode acordar numa segunda-feira, num domingo ou numa segunda e programar a sua semana no papel e falar, Senhor, me ajuda a concluir isso, e me ajuda a ter tempo para fazer algo que seja para o teu reino, que eu não fique trabalhando só para esse mundo e resolvendo coisas só para esse mundo. Se você fizer isso, irmãos,
e colocar no papel, e do papel colocar diante do Senhor, Ele vai te capacitar para você pagar as contas atrasadas. De alguma maneira Ele vai te ajudar a fazer isso. Ele vai te capacitar para você ter compromisso nos horários. Ele vai te capacitar para você desligar o celular na hora certa, desligar as luzes no momento certo, comer o que é certo, tudo que é para a glória dele, Ele vai te capacitar. E aí você vai ter paz para poder dormir em paz. As pessoas hoje não conseguem dormir em paz. O mundo não deixa. Às vezes, você pode até ter experiências como eu tive. Pode ter todos os suplementos que ajudam a dormir. Pode até desligar a luz. Mas quando você deitar na cama para dormir, você não consegue desligar a mente. Tem pessoas que dormem só porque não aguentam mais ficar acordada. A última piscada é olhando para a tela de um celular. Dorme porque não aguentam mais ficar em pé. Não oram ao Senhor agradecendo o dia, a semana, os alimentos. E as tarefas vão se acumulando e aquilo vai ficando no subconsciente da pessoa e ela não acredita mais no que ela faz e no que ela fala. Então ela precisa sempre de uma motivação, de uma palavra que motive ela, mas ela não consegue sair dali. Palavra e oração. Sem isso, ninguém vai ter paz para dormir. E se você tem palavra e oração na hora de dormir, com certeza você vai saber que tem que se desligar desse mundo. Se programar. Se você não se programar, como você vai fazer o façamos do Senhor? Como que você vai fazer a obra? A obra do Senhor não é só assistir um vídeo legal, comentar, talvez ir num culto. Não é só isso. Cada um tem uma obra específica, mas a obra do Senhor é, principalmente, entrar no quarto, orar ao Senhor, agradecer, se arrepender. Essa é a obra que o Senhor quer. Porque se a gente não se programar, irmãos, a gente não consegue ter tempo para o Senhor. Se a gente não ora ao Senhor pela manhã, não ora ao Senhor quando vai dormir, antes de dormir, tem algo errado com a nossa vida. E pode saber que são pecados. O pecado te afasta da palavra e da oração. O pecado não te afasta de livros. Se você está lendo algum livro escatológico, algum livro de algum outro autor, e se você estiver vivendo algum tipo de pecado que sabe que tem que ser bloqueado, eliminado, e não consegue eliminar esse pecado, ainda assim você consegue estudar livros e até disputar de alguns debates. Mas se você se dedicar à palavra de Deus e à oração para você entender a palavra, você vai perceber que se você pecar, o pecado te afasta desses dois pontos. Por isso que os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, se dedicavam tanto ao ministério da oração e da palavra. Eles eram homens de renúncia. E aí você consegue participar da obra do Senhor. A obra de Deus é que creiais no seu nome. E para crer no nome do Senhor é salvação. Salvação é todo o evangelho do Senhor, toda a história do Filho, no Antigo Testamento e no Novo. E aí você vai conseguir completar as tarefas, vai conseguir ter tempo para fazer as suas coisas no Senhor. E aí, num final de semana, você vai olhar e você vai ver que concluiu as suas tarefas. Aí você vai poder descansar. Isso dizendo, semana em semana. O Senhor também tem um trabalho para uma semana.
Até no milênio ele vai trabalhar. É descanso do Senhor, é descanso do seu Filho, é descanso da igreja, sim. Mas nós, como reis sacerdotes, ainda no dia de sábado, temos que trabalhar. E eu estou me referindo no dia de sábado, no milênio. O trabalho que envolve trabalho para a igreja, para o Senhor, é considerado válido trabalhar. Assim, na antiga aliança também, as pessoas teriam que ser circuncidadas ainda que fosse no sábado. Se o 8º dia da circuncisão coincidisse com um dia de sábado, a pessoa não poderia deixar de circuncidar no 8º dia a criança para não transgredir o sábado. Os sacerdotes, no dia de sábado, teriam que trabalhar. Sacrifícios da tarde e da manhã não paravam no sábado. Então esse será o nosso trabalho no milênio. Descanso para nossas almas. Não vamos mais derramar suor para trabalhar para esse mundo, para ter dinheiro para pagar contas. Isso vai ser eliminado no milênio. Mas para isso se tornar realidade na vida dos reis e sacerdotes no milênio, na vida dos santos, nós temos que praticar já agora. Agora que nós somos participantes dos poderes do mundo vindouro. Hebreus 6. Os poderes pertencem ao mundo vindouro, mas nós já somos participantes agora. A ressurreição é no dia da expiação, no futuro, mas nós já podemos viver vida de ressurreição, agora. Paulo disse que não é para a gente andar como devedores da carne, só porque estamos nela. Romanos 8. Nós estamos na carne, mas não andamos segundo ela. Não somos devedor para ela. Então podemos viver vida de ressurreição. Em 2 Coríntios capítulo 5, ele chega até a falar algo que é muito difícil de compreender. Ele fala assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você conhece esse texto? Mas no contexto ele diz: assim que, a partir de agora, a ninguém conheçamos mais segundo a carne. E ainda que temos conhecido o Filho de Deus segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim. Imagine ele falando isso para a igreja, que ainda não tinha o corpo glorificado. Paulo está dizendo, em outras palavras, ainda que vocês não tenham o corpo glorificado, o Espírito que glorificará o corpo está dentro de nós. O Espírito vem para desfazer as obras da carne. Por isso que ele luta contra a carne e a carne se opõe contra o Espírito. Então, se o Espírito de Cristo está em nós e vivemos pela fé, podemos dizer que não precisamos mais conhecer uns aos outros segundo a carne. Ela vai ser mortificada. Entende como é difícil de compreender? Por isso que ele disse: a ninguém conheçamos mais segundo a carne. No sentido de não achar que nós somos pecadores e vamos viver a vida inteira pecando e isso é normal porque é a carne. Negativo esse pensamento. O pecado ainda está em nós, mas se nós somos guiados pelo Espírito, o pecado é anulado. Se você pecar, porque ainda está na carne, você confessa e o Senhor, que está à destra do Pai como sumo sacerdote, te perdoa. Mas você não pode viver assim. Por isso que um pouquinho antes, o apóstolo Paulo fala assim: se nós enlouquecemos para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Quando ele falou isso, ele já estava pensando no que ele iria falar após isso. Porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. E se você é sábio para Deus, você é louco para o mundo. Imagine você falar para o mundo que não pertence mais a essa carne e que você não é devedor a ela, que você não pode fazer as vontades dela e que você já se vê como um ressurreto diante do Senhor. Isso é loucura. E o apóstolo Paulo fala: se enlouquecemos é para Deus, porque Deus tem que ver esse pensamento na mente dos santos. Mas se conservamos o juízo, é para vós outros.
temos que também, o apóstolo Paulo está querendo dizer, temos que também falar coisas que vocês possam compreender. Entendeu, irmãos? E tudo isso faz parte de um trabalhar de Deus com o seu Filho, que enviou o Espírito na igreja. E a igreja está trabalhando com o Senhor para cumprir a palavra. Vamos ter um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse homem é Cristo, o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. Tá bom, irmãos? Deu para compreender? Então é isso que eu queria falar para vocês, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Espero que tenha ajudado vocês a compreender algo da vida de vocês, para que a gente possa avançar no reino, tá bom? Deus abençoe, então. Fiquem todos na paz do Senhor.